Aqui em 19, capítulo 19, a partir do verso 11, nós temos uma representação da segunda vinda de Cristo. E como é que o Mestre é representado em seu trajeto a este planeta? O verso 11, João diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, porque julga e peleja com justiça. Jesus não virá literalmente montado em um cavalo, porque a inspiração levou o vidente a usar esta figura. Porque João utiliza a figura de um cavalo e o seu cavaleiro para representar a chegada do Mestre a este mundo uma segunda vez. Porque o Mestre é representado em sua segunda vinda como um guerreiro, um cavaleiro apocalíptico, assentado em seu cavalo, entrando em nosso mundo, em nossa realidade, uma segunda vez. O que João queria nos ensinar com o símbolo do cavalo e o seu cavaleiro? Porque ele pintou a volta de Cristo desta forma. Como vimos no início, a Bíblia representa a volta de Cristo de diversas formas. Esta é uma das formas de representar o segundo advento. Porque João escolheu aqui, sob inspiração, a figura do cavalo e o seu cavaleiro. Como os leitores originais do livro entenderam esta imagem? Por que o símbolo do cavalo? E aí nós muitas vezes damos asas à imaginação e subjetivamente tentamos decifrar os símbolos. Porque representa força, velocidade. É branco porque o cavalo é branco porque representa pureza. Mas essas são apenas formas pessoais e subjetivas de interpretar o texto. Mas nós precisamos de uma base muito mais segura e confiável, bem mais objetiva para decodificar os símbolos, não é assim? Senão, daremos asas à imaginação e vamos interpretar o livro do Apocalipse de qualquer forma. Não é assim que a coisa funciona. Como o Antigo Testamento e a cultura nos dias de João entendia o símbolo do cavalo. Nos dias de João, nos tempos bíblicos, praticamente só existiam duas formas de se locomover, se não fosse a pé. Ou montado em um jumento, em um jumentinho, ou montado em um cavalo. E as pessoas daquela cultura antiga entendiam muito bem o significado dessas duas formas de transitar. Nos períodos de paz em Israel, os juízes, os magistrados, os príncipes andavam entre as cidades e aqueles vilarejos do mundo antigo, assentados em um jumentinho, nos períodos de paz. Mas quando era época de guerra, eles entravam naqueles antigos principados, naquelas cidades antigas, montados em cavalo. O cavalo era a máquina bélica da antiguidade. O cavalo era a máquina de guerra na antiguidade. Portanto, todas as pessoas imersas naquela cultura entendiam automaticamente o seu significado. Quando alguém importante, entrava naquela cidade montado em um jumentinho, todas as pessoas entendiam que ele veio em paz. Mas se entrasse montado em um cavalo, as pessoas automaticamente entendiam que ele veio para o derramamento de sangue, para pegar em armas, para preparar suas tropas para a peleja. Quando Jesus veio a primeira vez, irmãos, ele entrou triunfantemente em Jerusalém, na última semana de seu ministério público, montado em um jumentinho. E eu li esse texto e ficava me perguntando, como alguém pode entrar triunfantemente em algum lugar assentado em um jumentinho?
Jesus só tinha duas maneiras de fazê-lo. Ou ele entraria em Jerusalém, naquela última semana, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, no lado do Antigo Testamento, ou ele entrava em Jerusalém montado em um cavalo. Sim ou não? Como é que as pessoas de Jerusalém esperavam a chegada do seu Messias? Eles aguardavam Jesus entrando em Jerusalém, sentado em um jumentinho ou em um cavalo? A imagem de Messias que Israel tinha naquele tempo era de um Messias davídico, no sentido político-militar. Eles aguardavam a chegada de um guerreiro que derrubaria o Império Romano, era o país estrangeiro, e libertaria a Judéia, o povo de Deus, pela força das armas. Mas quando Jesus entra em Jerusalém, naquela semana, montado em um jumentinho, ele frustrou as expectativas do povo. Ele jogou um balde de água fria naquelas expectativas messiânicas, político-militares, falsas e equivocadas. A mensagem que ele estava dando para aquele povo era: eu não vim para pegar em armas, para juntar minhas tropas, para derramar sangue, para trazer uma redenção no sentido político-militar. Eu vim estabelecer um reino dentro do coração dos homens. Eu vim para trazer a paz. Interessante que durante todo o ministério de Cristo, ele teve muito apoio popular. Mas a partir daquele momento, Jesus, misteriosamente nas Escrituras, perde todo o apoio do povo. O povo que se acotovelava em multidões para ouvi-lo, em menos de 4 dias estava lá no pretório, diante de Pilatos, gritando: fora, fora, crucifica-o. Porque o povo entendeu definitivamente que ele não se encaixava na imagem messiânica, política e militar que eles haviam sustentado durante todo o tempo. Quando ele entrou a primeira vez em Jerusalém, triunfantemente, montado em um jumentinho, ele veio como príncipe da paz. Mas isso, irmãos, foi quando ele veio a primeira. Apocalipse capítulo 19 fala de quando ele vier a segunda vez. E quando ele vier a segunda vez, ele não virá como príncipe da paz. E a melhor forma que a inspiração encontrou de representar este aspecto da segunda vinda é representá-lo por meio de um guerreiro apocalíptico, por meio de um cavaleiro celestial, cavalgando um cavalo branco, entrando em nossa realidade para a peleja. Capítulo 19 de Apocalipse fala da volta de Cristo, da perspectiva da guerra. E esse é um ponto interessante, porque a maioria dos sermões sobre a volta de Cristo enfatiza o lado positivo, o lado redentor, o lado salvífico da segunda vinda. E o dia do Senhor que se aproxima tem mesmo esse lado, esse aspecto salvífico. Cristo vem para trazer salvação a todo aquele que crê. Cristo vem para buscar o seu povo, para nos libertar definitivamente, nos dar o toque final da imortalidade. Mas essa não é a única informação que a Bíblia nos dá com relação à volta de Cristo. Ele não vem apenas para trazer libertação aos seus. Ele também vem para travar a última grande batalha, sua guerra santa contra as forças do mal, para levar à subversão definitiva os reinos deste mundo. Ele vem como uma pedra que cai sobre as nações, para esmiuçá-las. Cristo também vem para aniquilar a força que há no mundo, a força que emerge do mundo social e que se opõe à vontade de Deus e o estabelecimento de seu reino. O dia do Senhor que se aproxima tem 2 aspectos. Um aspecto salvífico, que traz salvação ao que crê, mas também um aspecto terrível de punição, maldição e sentença de morte a todo aquele que desdenha a oferta do Evangelho e calca a pés a sagrada lei de Deus. E é desse aspecto terrível que eu quero falar com vocês essa noite. E agora?
Vamos falar sobre a volta do Senhor da perspectiva da guerra. Eu forneci a vocês agora a chave decifratória para entender todo o contexto do capítulo 19. A volta de Cristo é aqui representada como a vinda de um cavaleiro, de um guerreiro celestial. Cristo é representado montado em um cavalo que era o símbolo da guerra na antiguidade. Portanto, tudo que for lido a partir de agora nesse texto deve ser compreendido à luz da última guerra santa de Jeová contra as forças do mal. É a batalha do Armagedon. Cristo vem para travar sua última peleja contra as forças malignas, para desarticular os poderes deste mundo e libertar o seu povo em definitivo. Por isso o símbolo do cavalo. Leio novamente o verso 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, por quê? O que é que ele faz? Julga. Que palavra é essa? Peleja. O que significa peleja? O contexto fala da peleja de Cristo contra as forças malignas. O verso 12 diz: os seus olhos são como chamas de fogo. O que representa isto? Por que os olhos do mestre são representados aqui como chamas de fogo? O fogo, quando é utilizado de modo figurado, simbólico na Bíblia, pode ter duas acepções. Pode representar positivamente a purificação, como pode representar negativamente juízo, ira vindoura, destruição. Qual dos dois sentidos vocês acham que é o que está presente nesse contexto? Utilizem a chave que eu dei para vocês. Tudo deve ser compreendido à luz da última guerra de Cristo contra as forças do mal, a batalha do Armagedon. Seus olhos são representados ardendo em chama de fogo quando ele vier, montado em seu cavalo para a peleja contra as hostes do mal. Portanto, os olhos ardendo em chamas representa a sua ira contra as nações. Interessante, o Apocalipse utiliza uma linguagem paradoxal, fala da ira do cordeiro. Pense no cordeiro. Agora pense na ira. Não parece uma coisa incompatível? Cristo, o Cordeiro de Deus, um dia virá a este mundo para manifestar a sua ira santa e justa contra as forças malignas que operam